Hoje a gente continua o nosso curso de pintura com as técnicas do Luiz Moreira, que já está aqui do meu lado. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Obrigada Tudo bom? por ter vindo, viu? Obrigado. Tô feliz do da vida que convite. você vai mostrar pra gente como é que a gente dá esse efeito vidro hoje, né? Não, hoje vai ser as frutas, que o pessoal tem me ligado. A Camila falou que você ia falar do efeito vidro, ela me enganou. A gente já fez uma aula, Mas eu quero um pouco mais então, porque agora eu já falei pra turma que Vamos. você ia ensinar o vidro. Vamos dar umas dicas, sim. Então tá, hoje. Hoje Então, eu vou tentar. Quero hoje vidro e fruta. Vamos tentar. Então vamos. Vamos tentar para você uma fruta. O que ocorre muitas vezes em várias pinturas, por exemplo, a maçã. A gente tem várias tonalidades de maçã, mas um erro principal é a perspectiva do desenho. Quando você está montando uma composição, ou você vê essa cavidade da fruta, ou você vê a cavidade de baixo. Verdade. A bundinha dela ou a parte de cima. Tá. Em algumas, ou então você quando coloca ela bem ao nível do seu olho, você não consegue chegar nenhuma nem outra. E isso é possível. O que ocorre muitas vezes é que o pessoal desenha a parte de cima e a parte de baixo numa mesma fruta. Não tem como isso conseguir em desenho. Impossível, porque ao olho nu é impossível. Impossível, você não enxerga nenhum ao nível do olho. Ou então um ou outro. É isso que vai dar a projeção do nosso desenho. Tá. Então, aqui eu desenhei uma maçã. Você tem como tá direcionando a parte de cima, por exemplo. Então, eu vou querer que essa maçã minha tenha essa parte de cima, onde eu vou ter o cabinho. Para facilitar, vamos dar uma leve umedecida nesse tecido com um pouco de álcool 46. Para a gente poder dar uma base, vamos pegar um pincel de cerdas duras, pegar aqui um pouquinho da cor do verde pistache e vou fazer uma sombra em volta da nossa maçã, só para destacar um pouco, para ter um fundo, para não ficar tão sozinha. Puxar um pouquinho mais. Bom, no caso da maçã, a gente sempre tem que partir de um tom mais claro para o tom mais escuro. Você nunca consegue clarear a pintura no tecido. Então a nossa base seria um vermelho. Então você vem pegando um pincel de cerdas duras para essa maçã não ficar saturada. Então o tecido dessa forma não vai ficar pesado. A gente tem um pincel que parece uma vassoura, onde a gente vai estar espalhando sempre essa primeira camada. Então eu tenho aqui toda a cor preenchida. Bom, preenchido todo o desenho com um pincel de cerdas retas, eu venho com a sombra, que são as cores escuras que a gente vai utilizar. Então, para isso, eu vou utilizar um pincel de linhas de cerdas macias. No caso, a sombra do vermelho seria o púrpura. Então, eu vou indicar ela toda nesta lateral, aonde ela tem a sombra. Sempre procurando aplicar as pinceladas de forma arredondada, que é a estrutura da maçã. Então, eu venho escurecendo um ponto, o outro aqui vai ficar iluminado, que é onde o sol bate. Um pouco mais escuro, eu tenho o vinho. Então eu coloco nesta região e venho puxando um pouquinho mais. Perfeito, então eu tenho a parte mais clara, o tom médio, que é o púrpura, e a sombra mais escura, que seria o vinho. Para poder dar profundidade, já que eu tenho o cabinho aqui, então eu venho com o vinho na parte mais escura do desenho, puxo para a parte de fora. Vocês podem ver que já começou a ficar com um pouco do volume. Agora vem a hora do branco, que é a nossa luz. Só que o branco a gente tem que colocar muito pouco. Se o escuro está nesta direção, a luz sempre vai estar ao contrário. Então vamos fazer de conta que eu estou dividindo o cabelo ao meio. Agora a gente vai dar uma leve penteadinha para poder dar a circunferência de uma maçã, que seria essa ilusão aqui. Então, com isso, a gente vai ter um pouco mais do volume. Toda a fruta tem um ponto intenso de luz, que seria como se estivesse aplicando
uma bochechinha, um blush, passando um pó no rosto. Coloca a tinta, limpa e venho dando uma esfumada. Então, o que a gente tem? Vamos usar o próprio verde para dar a ilusão aqui. O ponto mais claro e o ponto mais escuro. Sendo que já que tem sombra, eu posso colocar aqui uma linha de apoio, aonde essa maçã, essa ponta aqui, vai estar mais escuro, aonde ela refletiu o brilho dela. Então eu posso jogar aqui uma sombra da sua circunferência. Então, à medida que o tecido vai secando, ele vai dando essa impressão. Sépia, verde com branco. Todas as cores colocadas no pincel. Então eu venho aqui, deixo a tinta, puxo o cabo. Então aqui a gente tem uma projeção do que seria a maçã. Já que a Cláudia falou do vidro, vamos simular que aqui por detrás eu teria um pote de vidro. Então estaria aqui e essa maçã estaria à frente do vaso. Vamos continuar uma leve umedecida. Como o vidro é transparente, eu vou fazer a cor que eu estaria atrás, que seria o verde pistache. Ele vai refletir o que estaria por detrás. No caso aqui, a parede que estava refletindo, que seria o verde pistache, que foi a cor que a gente utilizou para dar essa ilusão para o desenho. Continuo a minha sombra de apoio, que seria o chão, um pouco mais escuro. Aqui seria a linha do horizonte. E para poder ficar o efeito do vidro, a gente tem que trabalhar com um pincel de cerdas macias. Eu posso idealizar que ele está com água. É só você fazer uma simulação da auréola do líquido aqui. Na sequência, eu venho com o transparente, que seria o branco, suavizando. Pulo, que a maçã está à frente, continuo aqui embaixo, faço a base do meu pote, sempre com o pincel bem em pé, linhas suaves e soltas, trabalho a parte de cima, a boca do vaso. E para poder dar transparência, a gente tem que voltar com o pincel de linha 456. Coleto o branco, tiro ele bem porque é uma fina camada e você vem trabalhando bem sutil. Sempre procurando dar forma a essa peça. Como novamente o sol incidiu aqui, vou utilizar o branco puro no ponto de luz. Então ele vai ter um ponto que incide mais aqui, ó, e vem diminuindo devido à forma da peça. Como é um vidro, refletir o ponto de luz, há um reflexo nessa parte de fora. Olha, a gente está aprendendo a fazer o efeito Um pouquinho vidro, hein? mais, eu venho com vinho escurecendo para ter uma base para realçar essa cor, essa transparência. À medida que esse vidro vai secando, ele vai aparecer o que está por detrás. O que deveríamos fazer, Cláudia? Só realçar essa linha aqui, que seria o brilho de luz, que ele vai dar mais a impressão de um objeto ovalado. Temos tempo para mais uma dúvida? Outra dúvida comum, que essa não tem como a gente fugir. Folhas. Então vamos fazer sempre dessa forma. Você sempre vai ficar aqui e aponta para o vizinho. Tá. Vamos umedecer. Toda vez que a gente vai preencher um desenho, pincel de cerdas retas para não ficar pesado. Então eu tenho verde oliva com um pouquinho do púrpura. Quero uma folha bem queimada. Como nascem as folhas? O cabo se posiciona aqui, ponta para lá. Toda a folha nasce.
do cabo para a ponta. Tá. Abriu, de baixo para cima. Coletei novas cores e de cima para baixo. Escorreguei, puxou e eu tenho a parte escura e a parte da luz. O inverso, que seria sombra e luz. Agora, essa parte da sombra você fez porque você deixou a pontinha mais sujinha de verde, é isso? Isso, é um equilíbrio, é uma balança. Você tem que ter um lado escuro, uma lateral clara. Um lado escuro, um meio claro. Mas você já conseguiu esse lado escuro carregando o pincel, não foi? Isso, sempre onde você faz o corte é mais escuro. Aonde você espana, fica mais suave. Cortou, ficou Mais escuro, espanou mais suave. Tá. Luz, sempre o branco é uma cor que vai ser ao contrário das cores que foram colocadas. Eles nunca vão trabalhar no mesmo sentido. Como nasce a folha, do cabinho para a ponta, abriu do lado inverso, subiu. Do lado contrário, eu tenho que descer e venho puxando sempre em diagonal. Porque quando você vier com a nervura, esta folha vai ficar mais solta, olha. Você já procura trabalhar essas linhas laterais. E ainda, tinta olhando para dentro, você apertou, deu uma balançadinha, desceu, você tem a folha da nossa maçã. Com essas dicas e muitas outras que estão no DVD, você consegue fazer essa peça que está aí. Deixa eu te toda fazer uma transparência. pergunta. É mais fácil para quem tem a mão leve ou para quem, por exemplo, escreve com a mão mais carregada? Sempre com a mão mais leve. Mão leve. Isso. Uma dica para quem tem a mão muito pesada, nunca trabalhar com o pincel nessa posição. Quanto mais acima da virola você trabalhar, sua mão vai se tornar mais leve. Ah, nessa posição você diz de pegar muito embaixo. Isso, quanto mais embaixo, Então pega sempre mais em cima. isso, sua mão vai ficar mais leve. É Vamos dizer verdade. que ela vai ficar mais boba. Aham. Então assim você O consegue certo é fazer trabalhar um com a mão trabalho. mais boba. Mão Isso, leve mesmo. mãos leve. Pra fazer um trabalho sem pesar muito. Isso. Tá. E o tanto de tinta, por exemplo, se eu fosse fazer aquela minha dúvida lá da sombra, eu pego quanto de tinta? Sempre pouco. Isso. Só molho aqui um pouquinho? Isso. Tira excesso? Isso nunca tira. Você pega, carrega pincel lateralmente. Ah, Nunca isso é legal. de dentro. Nunca assim, igual eu Nunca, fiz. Então e é... nunca tira excesso, sempre lateralmente. Tá. E aí não tira excesso. Aqui eu tô com Não. bastante tinta, Isso. eu tô vendo. Aí você vai Então eu venho controlar. aqui. Em pé, pincel Ah, em em pé, pé. corta. Vamos ver, faz Peraí. um corte. Isso. Corto. E agora você vem espanando. Ah, tá. Eu venho Isso. espanando. Isso. Aí aqui, eu Desce. carrego de novo. Isso, muitas vezes, aí à medida que você vai trabalhando, você vai controlar esse peso. Não tem Se tinta? eu fosse carregar, eu carregaria de novo assim. Isso, aí eu carrego, desce corto e espana. e espano. De cima para baixo. Ah, de cima Vai pra pra baixo, baixo. sempre. O meio sobe, lateral desce. E não pode contornar isso de novo, porque senão eu Não. tiro o sombreado. Senão você também vai começar a misturar as cores. Não é essa a intenção. A gente utiliza sempre duas cores para ele poder ficar um mesclado. Viu? É sempre bom a gente recapitular, né? Ai, queria tanto que você estivesse aqui para tirar suas dúvidas também. Que o importante é a gente aprender para poder colocar a mão na massa e fazer peças bonitas assim. Eu gosto muito de quando o Luiz Moreira vem, porque ele mostra pra gente o que é que vai dar a cara mais real à peça, né? Que a luz, Isso. a sombra, a profundidade, isso tudo faz diferença. Faz, todo o desenho é formado por luz e sombra. Luz a parte clara, sombra sempre os lados mais escuros. Perfeito. É isso que vai dar o Ele volume. tem uma peça mais linda que a outra. As pinturas dele você pode tanto utilizar no paninho, né, que é pano de copa, mas como você pode também fazer toalha. Por exemplo, um jogo de toalha pintado assim como tá esse aqui é Ficou um luxo bonito. só. Você viu Ó, aqui que embaixo a espetáculo. gente tem um tapete naquele Tapete DTA. também. Então você consegue trabalhar perfeitamente. Dá pra fazer um conjunto todo, né, de tapete com Porque toalha, com facilita, pano de porque você copa. está molhando com o álcool, a trama do tecido vai abrir, a tinta vai deslizar com facilidade e fica fácil de pintar. Ó, e ele trouxe uma apostila para presentear um dos nossos telespectadores. A produção já escolheu alguém que vai falar comigo e que vai faturar a apostila aqui do Luiz Moreira. Vamos ver quem é que tá na linha. Alô, é? Alô? Alô, Quem fala? é Márcia de Ilhéus, Ô, Bahia. Márcia, me leva pra Ilhéus, sou louca pra conhecer Ilhéus.
É, aqui é muito bonito, viu? Eu imagino, eu ouço falar muito de Ilhéus. Que delícia falar com você. É, obrigada. Como é que tá o tempo aí? Tá sol ou tá cinza? Não, eu falei até com o seu funcionário aí. Que aqui tá muita chuva, É. trovoada, relâmpago e a energia sempre tá caindo, entendeu? Ah, isso é duro, né? E eu moro aqui perto da praia. Ah, Aí eu dei até o endereço da minha mãe, né? Pra qualquer correspondência de vocês, qualquer coisa. aham. Porque aqui na praia, perto da praia, o correio não chega até aqui. É mesmo? É, que é muito longe. Entendi. É Bom, longe da cidade, entendeu? bom, mas Onde eu vai moro. chegar agora então com o endereço da sua mãe. É duro a gente ficar sem luz, né? Ah, desliga a geladeira, descongela tudo, né? É. Não é fácil não, mas ó, força aí pra você, viu? Obrigada. E deixa eu te perguntar, como é que você faz pra ter uma vida cada vez melhor? Olha, eu acho assim, a pessoa tem que ter saúde, né? Saúde e viver bem com as pessoas. E se você tiver saúde, tiver dinheiro, comer bem e tá todo emburrado, de mal com um, de mal com o outro, não adianta. Então tem que ter saúde e viver bem com as pessoas. Ah, é isso mesmo, viver bem com Né? as pessoas faz diferença, né? Quando a gente não tá bem com todo mundo, a gente já fica meio amuadinho. Ótima a sua dica, vamos tentar viver bem com todo mundo. E aí jogar fora mágoa, rancor, saber perdoar, né? É isso mesmo. Muito bom. Olha, Márcia, você gosta de artesanato? Eu gosto muito de pintar, de pintura. Tem um tempinho já que eu parei, mas eu quero voltar a pintar de novo. Ah, entendeu? então você vai vai lá. receber a apostila aqui do Luiz Moreira. Tomara que seja um incentivo pra você voltar a pintar, tá bom? Certo, obrigada. Eu que Saúde pra agradeço. vocês. Obrigada pela sua participação, pelo seu carinho com o programa, tá? Tá, Deus abençoe todos. né? Amém, você também. Um beijo pra você, Márcia. Obrigada. Beijo pra toda a turma aí de Ilhéus também. É, Muito bom, né? Viu Você já só? imaginou? A gente fala com gente de todos os lugares do Brasil, é muito gostoso. Tão próximo, né? E Tão tem gente que rápido. assiste ao Vida Melhor também em outros países, sabia? Olha lá, que Mandam beleza. recadinhos pra gente, e-mails. Um beijo grande aí pra toda a turma que assiste ao Vida Melhor em Portugal, na Irlanda, tem gente que vê na Espanha. Show, fico super feliz. Deixa eu deixar aqui o endereço do Luiz Moreira. Luiz Moreira tá no site luizmoreira.com.br e o e-mail dele é o contato@luizmoreira.com.br. Você pode entrar lá, saber mais sobre o Luiz Moreira e aprender mais técnicas com ele, tá certo? É isso aí, Obrigada. Cláudia. por ter Obrigadão, vindo, até viu? mais. Até a próxima. Obrigado. Obrigada por ter ensinado o vidro, que eu tinha falado que você ia ensinar. Fiquei feliz que você Que bom. entregou aí o que eu prometi. Muito bom. Não.